E aí, galera? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é a primeira aula do canal Hope Matemática. Então, seja bem-vindo, fique à vontade, curta, se inscreva, compartilha, tá? E aproveite essa primeira aula. Só não deixe de assistir até o final, porque no final tem uma surpresa para vocês ali esperando. Então, fique à vontade. Gente, muito bem-vindos. E aí? Então vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula, aula número 1 de sistema decimal, tá bom? Deixa eu só entrar aqui na apresentação para a gente ir aos poucos. Então, beleza, galera, sistema decimal. Essa é uma aula muito importante, tá bom? Ela vai nos dar a base para a gente entender o porquê que a gente aprendeu a contar do jeito que a gente aprendeu a contar, como a gente aprendeu a fazer aquelas continhas de mais ou de menos quando a gente era criança. Isso vai ajudar a esclarecer, tá bom? Então, como esse é um curso que vai desde o começo, desde o bem introdutório até aprofundar mais, para dar realmente uma boa carga teórica, eu acho que é importantíssimo a gente aprender o sistema decimal, como ele funciona, entender a lógica, até porque às vezes pode até aparecer algumas questões em Enem, seja coisa assim do tipo, pode aparecer algumas questões não relacionadas talvez diretamente ao sistema decimal, mas a sistemas, transformação entre sistema binário, sistema decimal, e se você não tiver essa base para entender como é que funciona, né, você acaba sendo prejudicado nessas situações, tá bom? Bom, pois bem, vamos lá, tá? Tudo que tem relacionado ao ser humano, todo tipo de invenção que a gente cria, seja um carro, seja um computador, seja o que for, sempre tem uma motivação por trás, né? Que é uma motivação econômica, geralmente, na maioria dos casos, uma motivação econômica, tá? Então, até essa motivação para a gente aprender a contar, o ser humano aprender a contar, quantificar coisas, também se tratou de uma situação econômica. Então, quando a gente pergunta de sistema decimal, quando a gente está falando, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo falar sobre como a gente aprendeu a contar. Qual que é a lógica que a gente usa para quantificar coisas? E vale a pena a gente lembrar que esse tipo de questionamento ele vem com uma necessidade econômica. Ele se iniciou em questões de pecuária, em questões de tipo as pessoas começaram, por exemplo, você está vendo a imagem de um pastor, tá? Ele está cuidando ali de um rebanho de ovelhas e eu acho que é ovelhas esse bichinho aí, porque eu não sou muito, eu não entendo muito de animais. Enfim, eu acho que são ovelhas, sim. Esse pastor está cuidando deste rebanho e esse pastor, quando lá antigamente, tá? Ele começou a cuidar de ovelhas. Imagine uma pessoa mesmo, tá? Um cara, um personagem aí na sua mente. E ele começa a cuidar das ovelhas. E ele adquire uma ou ganha, sei lá, uma. E de repente ele adquire uma segunda ovelha, uma terceira ovelha. E ele começa a ver: nossa, eu estou crescendo, meus negócios estão indo bem, ok? Mas ele continua crescendo cada vez mais. Ele vai ganhando mais ovelhas ou novas ovelhas vão nascendo. E de repente ele tem bastante ovelhas, muitas ovelhas. E ele não sabe exatamente quantas ovelhas ele tem. Se alguém chega para ele, eu quero comprar todas as tuas ovelhas, tá? Eu quero pegar e comprar todas essas ovelhas. Como é que eu faço? Vai lá, quanto que eu pago para você? Ele olha para as ovelhas assim, se ele não souber contar, ele não sabe exatamente qual a melhor maneira de cobrar a outra pessoa, entende? Talvez ele vai cobrar, eu gosto muito das minhas ovelhas, eu acho que por eu gostar muito eu vou cobrar uma fortuna. Ou, às vezes ele não tem esse apego emocional, então não, me vê um pedaço de pão em troca. Então, a contagem, e no tema da nossa aula, especificamente a contagem dentro do sistema decimal, ela vem para solucionar justamente esse tipo de problema. E não só esse tipo de problema, alguns problemas maiores, né? Infelizmente, a violência faz parte da história humana e vem para solucionar outro tipo de problema. Imagine que esse pastor agora é um pastor muito rico, ele tem milhares e milhares de ovelhas.
Como é que ele faz para saber se por acaso algum ladrão não roubou as ovelhas que ele tem? Não, imagine um rebanho gigantesco de milhares de ovelhas. Esse pastor não sabe exatamente quantas ovelhas ele tem. Se ele não tiver uma forma organizada de contar elas, de saber quantas ovelhas tem. Então alguém pode simplesmente na calada da noite ir lá, pegar 2, 3 ovelhas e ele não sabe que isso aconteceu. Entende? Esse tipo de questionamento, esse tipo de dúvida que o sistema decimal, não só o sistema decimal, qualquer sistema de contagem, mas em especial o sistema decimal, pode nos ajudar a entender, tá bom? Mas daí vem a pergunta, então tá, o que é esse sistema decimal? Quem que é esse tal de sistema decimal e como que ele funciona? Como é que é o jeito dele? Como é que a gente pode contar, quantificar coisas dessa forma? Então vamos lá, tá aí o tal do sistema decimal. O sistema decimal, ele é baseado, o próprio nome dele diz decimal, tem a ver com 10, com o número 10, tá? Então, é um sistema baseado em agrupamentos com 10 coisas, seja o que você estiver contando. Se for ovelhas, de 10 em 10 ovelhas, se for carros, de 10 em 10 carros, se for biscoitos ou bolachas, fica aí a dúvida, e o grande questionamento é biscoito ou bolacha? Mas enfim, volta aqui. Fica esse questionamento, grupos de 10 coisas, tá bom? E como é que a gente representa esse grupo de 10 coisas? Ora, a gente tem, para a gente poder representar, a gente vai ter 10 símbolos diferentes, que a gente chama de algarismos, tá? Esses algarismos são os seguintes, vamos lá, você tem esse primeiro algarismo aqui, que é o 0, que na verdade é bem moderno esse algarismo, tá? Quando surgiu a ideia de contagem, não existia essa ideia, né? Mas enfim, tem esse algarismo que é o 0, que ele representa quando você não tem nenhuma quantidade, você não tem nenhum carro, nenhuma ovelha, nada do tipo. Daí, você tem um outro algarismo, que é esse aqui, o 1, tá? Que ele representa quando você tem uma quantidade, um carro, uma ovelha e assim por diante. Daí você tem o 2, você tem 2 objetos. Você tem o 3 para representar quando você tem 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, chega aqui no 9. Só que assim, você pode muito bem observar que a gente não tem mais do que esses algarismos. Não tem, sei lá, tipo, um número, sei lá, uma linha torta que representa quando eu tenho 10 quantidades. Ou não existe esse tipo de símbolo para representar isso. Todos os símbolos no sistema decimal que a gente utiliza, qualquer número que a gente for representar, só vai utilizar estes símbolos que a gente está trabalhando aqui, ó, do 0 até o 9, tá bom? Então, quando a gente chega no número 10, um número depois do 9, por exemplo, lá, o pastor de ovelhas lá tinha 9 ovelhas e comprou mais uma ovelha. Como é que a gente representa isso no sistema decimal? Ora, da seguinte forma, tá? Nesses quadradinhos que a gente está mostrando aqui em cima, tá? O que quer dizer esse número? Tá vendo? É um número 10 que a gente conhece, tá bom? Mas o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que agora que esse pastor tem 10 ovelhas, tá? Ele consegue formar um grupo com 10 ovelhas, tá vendo? Como assim? Vamos lá, imagine lá que o pastor tinha 9 ovelhas andando soltinhas lá pelo terreno dele. Ele comprou mais uma ovelha e agora o que ele consegue fazer? Ele consegue pegar todas as 10 ovelhas que ele tem e juntar, fazer uma cerca em volta delas e colocar todas aquelas 10 ovelhas dentro daquela cerca. Tá vendo? E agora, essa cerca, ele vai dizer, ó, isso aqui é um grupo com 10 ovelhas. Entende? Então, ele vai ter agora essa nova quantidade. Ele vai ter um grupo, tá vendo? Um grupo fechadinho, uma cerquinha com 10 ovelhas e não vai ter mais nenhuma ovelha solta andando pelo pasto, entende? E se ele for adquirindo mais ovelhas, vai continuar a mesma lógica, tá? Aí, vamos achar, aí, apareceu. Digamos que ele adquira mais uma ovelha, tá? Ele vai ter agora 11. O que esse 11 representa? Ou seja, que agora ele tem o mesmo grupo lá, um grupo de 10 ovelhas fechadinhas, só que agora ele tem mais uma ovelha solta andando pelo terreno dele lá, entende? A mesma coisa com 12, tá vendo? Se ele comprar mais uma ovelha, se ele adquirir mais uma ovelha, ele vai ter um grupo com 10 ovelhas, mais 2 ovelhas soltas andando pelo terreno.
E assim por diante, com 13, 14, 15, 16, 17, 18 e o 19. A lógica continua a mesma, tá vendo? Quando ele chega, comprou, tem 19 ovelhas agora. Então, ele vai ter um grupo fechadinho com 10, tá vendo? E 9 ovelhinhas soltas, tá? No terreno. Se agora que ele tem 19, se ele comprar mais uma, o que acontece? O que a gente faz? Horas. A gente vai lá, quando ele comprar mais uma ovelha, ele já consegue formar um segundo grupo fechadinho. Então, ele consegue fazer mais uma cerquinha e agora ele vai ter 2 cerquinhas fechadas com 10 ovelhas cada e nenhuma ovelha solta no pasto. Então, ele vai ter uma quantidade que a gente dá o nome de 20. Tá vendo? Então, é assim, você pode ver aqui na tela, é assim que a gente representa dentro do sistema decimal qualquer quantidade que a gente quiser representar. Quer ver como é qualquer quantidade mesmo? Vamos lá, vamos continuar. Vamos imaginar, então, quantidades maiores. Imagine lá, o pastor vai comprando, vai formando mais e mais grupos, mais e mais grupos. Chega uma situação como essa aqui. Então, que ele tem 9 cerquinhas lá fechadas, cada uma com 10 ovelhas e mais 9 ovelhinhas soltas. Já percebe que começa a ficar muito grande a quantidade de ovelhas que ele tem? Pois bem, agora que a quantidade está muito grande, a gente precisa de um grupo maior para a gente juntar as coisas. Apenas de 10 em 10 já não é mais suficiente, a gente precisa aumentar mais. Por exemplo, agora se ele comprar mais uma ovelha, ele vai ter 10 grupos de 10, entende? Então já não faz mais sentido falar em 10 grupos de 10. Talvez agora é mais interessante que este pastor agora construa um galpão grande, onde ele consiga colocar dentro desse galpão, fazer as cerquinhas lá, arrumar tudo bonitinho e colocar 10 grupos de 10 dentro daquele galpão. Ou seja, que ele consiga colocar 100 ovelhas dentro daquele galpão, entende? Então, ele vai saber que estando ali dentro daquele galpão tem um total de 100 ovelhas. É isso que acontece no nosso sistema decimal, tá? Ele chega a essa quantidade ali, ele tem 99, daí ele compra mais uma, tá? Ele vai adquirir. Então, agora, ele vai ter a possibilidade de fazer um galpão gigante com 100 ovelhas, lotado, fechado, tá? E agora, fora do galpão, ele não tem mais nenhuma ovelha solta, tá? Ele não tem nenhuma ovelha solta aqui, ó, ovelha solta. E também não tem fora do galpão nenhuma cerquinha com ovelha também, entende? Tá bom? Então, é isso que representa o número 100. E essa lógica prossegue. Ele vai comprando mais ovelhas, ele consegue formar fora do galpão mais grupos de 10, mais cerquinhas com 10, mas se chegar um momento que tiver muitas ovelhas, muitas cerquinhas, ele já consegue fazer mais galpões, também sempre com a mesma quantidade, tá? Até que ele chega a uma situação como essa, imagine, uma situação em que ele está com 999 ovelhas. O que representa essas 999 ovelhas? Significa que ele tem 9 galpões cheios, cada galpão com 100 ovelhas, tá vendo? Além disso, fora esses 9 galpões, ele também tem mais 9 cerquinhas fora do galpão. Fora dos galpões tem 9 cerquinhas com 10 ovelhas cada. Tá vendo que está representado por esse segundo 9. E além disso, ele tem também mais 9 ovelhas soltas, que não estão em nenhuma cerquinha, mas também estão fora do galpão. E agora, se ele comprar mais uma ovelha, então ele consegue, por exemplo, fechar uma fazenda inteira, tá vendo? Se ele comprar mais uma ovelha, ele consegue fechar mais uma fazenda inteira em que ele sabe que dentro dessa fazenda inteira ele vai ter a quantidade de 1.000 ovelhas, ou seja, 10 galpões, ou seja, 100 cerquinhas de ovelhas ou 1.000 unidades de ovelhas. Tá vendo? Então, que é representado por esse número que você está vendo aqui, que é o 1.000, que você provavelmente já conhece esse número. Tá vendo? O que representa esse número? Significa que ele tem agora uma fazenda inteira com 1.000 ovelhas. Ele não tem, fora dessa fazenda, ele não tem nenhum galpão. Fora dessa fazenda, ele não tem nenhuma cerquinha com ovelhas. E fora dessa fazenda, ele não tem nenhuma ovelha solta. Então, mas pelo menos agora ele já tem o controle. Ó, se eu ver, ó, tal galpão está faltando tal ovelha. Ele já sabe, já consegue ter esse tipo de controle, tá vendo? Fica muito mais fácil para ele poder depois controlar e ver, ó, vamos contar quantas ovelhas a gente tem. Vamos lá, cerquinha por cerquinha, tem 10, tá certo. Ah, o galpão tá todo cheio, tá certo. Então, ele consegue fazer esse controle mais fácil, tá vendo?
Mas vamos ver isso aí de uma forma mais organizada, uma forma mais formal, tá vendo? Claro que deixa eu deixar claro aqui para vocês, tá? Eu vou evitar um pouco de fazer demonstrações nesse curso, porque a gente tem sempre como provar essas coisas que a gente faz. Mas eu vou tentar trazer a lógica para vocês entenderem qual que é a lógica da ideia do que a gente está trabalhando, mas sem fazer demonstração de fato, tá? Porque a ideia aqui é justamente de um curso mais para auxiliar quem tem dificuldade mesmo, tá vendo? Tá bom? Então vamos lá, bora lá para a gente entender, tá bom? O sistema decimal, então, ele foi construído da seguinte forma, tá? A gente consegue dar nomes para esses grupos que a gente tem, tá? Então, existe um primeiro tipo de nome, que é isso aqui, ó, tá? Você está vendo essa organização aqui, ó, da direita para a esquerda, aqui, ó, nesse sentido. Segue o meu cursor aqui do mouse que você está vendo, tá vendo? Nesse sentido aqui, você vai ter as unidades, as dezenas e as centenas. E de novo você vai ter unidades, dezenas, centenas. Unidades, dezenas, centenas. E assim por diante. Eu só escrevi até aqui, mas se você fosse colocar cada vez mais quantidades, ia continuar a mesma ideia. Unidades, dezenas, centenas. Unidades, dezenas, centenas. Tá vendo? Então eu vou colocar aqui. Unidades, dezenas e centenas. Tá? Ok? Você pode perceber que eles se repetem. Tá vendo? Como que vai se repetindo de 3 em 3. Tá vendo? Então, para cada uma dessas repetições desses 3, a gente tem nomes especiais. Por exemplo, ó, esses primeiros 3 a gente dá um nome de unidade simples. Os 3 seguintes, lembrando, a gente está fazendo da direita para a esquerda, tá bom? Os 3 seguintes são os milhares. Os 3 seguintes são os milhões. E para por aí? Não para por aí. A gente consegue, como eu disse, no sistema decimal, a gente consegue representar qualquer quantidade que você quiser representar. Então, vai continuar, vai ter bilhões, trilhões, quatrilhões e etc. Tá bom? Até onde você quiser. Esses negócios chamados, ó, aqui a flechinha é só para dizer que a gente começa a fazer a análise da direita para a esquerda. Então, esse grupinho, essas coisinhas aqui, essas unidades, dezenas e centenas, a gente tem um nome especial para isso, que é ordem. Esse tipo de coisa são as nossas ordens, unidades, dezenas e centenas. Tá? E essas outras coisas, os bilhões, trilhões, quatrilhões, e eu não coloquei ali no slide, mas também os milhões, milhares e as unidades simples têm um nome especial de classe. Tá bom? Mas daí vem a pergunta, o que querem dizer todas estas ordens em classes? O que elas significam? Então, vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender. Vou pegar um número, esse número aqui, ó, vamos ler ele. Ele é 138.452.076. Tá? É esse número lá, vamos lá. O que quer dizer esse número gigantesco aí, tá? Quem dera esse fosse o número do saldo da minha conta bancária, mas infelizmente não é. Então, bora lá, vamos lá. O que quer dizer? Bom, primeiro, então, vamos começar para a gente entender o que ele quer dizer. A gente vai fazer a análise da direita para a esquerda, tá? Detalhe, só para te ajudar aqui, para a gente dizer, só ler a quantidade que tem, é legal a gente ler da esquerda para a direita. Foi o que eu acabei de fazer, ó. 138 milhões, ó, comecei aqui, ó. 452.076. Eu fiz da esquerda para a direita. Mas para a gente entender a lógica da construção, como que esse número foi construído dentro do sistema decimal, a gente vai fazer a análise da direita, ou melhor, da direita para a esquerda, tá bom? Então, bora lá. Vamos lá. Vamos fazer, então, vamos entender. Esse 6 aqui que está aqui no final, ele quer dizer que você tem 6 quantidades de uma única unidade. Então, vamos imaginar que isso aqui seja tipo a produção dentro de um ano de uma fábrica de biscoitos, tá bom? Isso quer dizer que essa fábrica de biscoitos, tá? No total, ela produziu
muitos biscoitos, ela produziu mais de 100 milhões de biscoitos, tá bom? Mas depois eles perceberam que, assim, desses mais de 1 milhão de biscoitos, 6 ficaram fora de pacote nenhum. Foi 6 que ficaram soltos, 6 biscoitos que ficaram soltos. Então eles olharam lá, olha, a gente tem 6 unidades, a gente tem 6 biscoitos soltos aqui que não estão em grupo nenhum, tá bom? É isso que está representado, são 6 quantidades de um biscoito solto, tá? Não é de grupo, é de biscoito solto, tá bom? Esse 7 que está aqui do ladinho dele, já por sua vez, ele representa um pacote de biscoito com 10, tá vendo? Então significa que solto tem também 7 pacotes de biscoitos, tá? Cada um com 10 biscoitos, tá vendo? Opa, vamos lá. Esse 0 que está ali do lado do 7, por exemplo, imagine que eles organizem em caixas. A cada 10 pacotes de biscoito, eles colocam em caixas. Significa, então, que não há nenhuma quantidade de caixa solta lá no meio do pátio dessa empresa. Tá? Não há nenhuma quantidade de caixa solta, só há soltos ali no meio do pátio dessa fábrica de biscoitos, só tem 7 pacotes e 6 biscoitos soltos, ok? Mas se você for lá no estoque deles, visualizar lá dentro do estoque deles, você vai encontrar 2 prateleiras cheias de biscoitos, com caixas cheias, com 10 caixas cheias em cada prateleira de biscoitos. Então você vai ter 2 quantidades de 1000, 2 grupos de 1000. Além disso, você também vai ter, depois em sequência, 5 armários cheios. E esses 5 armários cheios vão estar com... é uma representação de 5 grupos com 10.000 biscoitos. E assim por diante. Você vai ter 4 grupos com uma quantidade de 100.000 biscoitos. Você vai ter 8 grupos, além disso, 8 grupos com uma quantidade de 1 milhão de biscoitos. Você vai ter mais 3 grupos com uma quantidade de 10 milhões de biscoitos e, por fim, um grupo com uma quantidade de 100 milhões de biscoitos. Então, percebe qual que é a lógica? Consegue entender? Vindo daqui para cá, sempre. Então, você tem 6 unidades, ou seja, 6 grupos de 1. 7 dezenas, ou seja, são 7... Opa, vamos voltar aqui. Ó. São 7 grupos de 10. Você vai ter o 0 aqui, que está representando que são 0, não tem nenhum grupo com 100. Você vai ter aqui o 2, que está representando que também há 2 grupos com 1000. Você vai ter o 5 representando que há 5 grupos com 10.000, 4 com 100.000, 8 com 1 milhão, 3 com 10 milhões e 1 com 100 milhões. Mas o que isso tem a ver com o número 10? Não entendi. A gente está vendo um monte de número diferente. A gente está vendo os números que estão escritos aqui em cima. 1, 3, 8, 5, 4, 5, 2, 0, 7 e o 6. Né? E aqui embaixo a gente também está vendo o 1, o 10, o 100, o 1000, o 10.000. O que isso tem a ver com o número 10? Vamos lá, vamos entender. Por que o nome é sistema decimal? Horas. Porque aquela mesma quantidade, o mesmo número, a gente está falando do mesmo número, tá vendo? Eram 6 grupos. A gente tinha lá 6 grupos de uma unidade. E o 1 é a mesma coisa que o número 10 elevado ao número 0. Se você não entendeu o que eu disse aqui, tá? Não tem problema. Opa, volta. Aí. Se você não entendeu o que eu disse aqui, não tem problema, tá? Vai chegar um momento que a gente vai chegar numa aula especificamente sobre potências. Aí você vai entender o que eu quis dizer aqui, tá bom? Mas continuando, o importante é que agora você saiba que 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1, tá bom? Você tinha lá os 7 grupos de 10, né? É a mesma coisa aqui, ó. Você tem 7 grupos com 10 elevado a 1, ou seja, 10 elevado a 1 é igual a 10. Você não tinha nenhum grupo com 100, e 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2. Você tinha 2 grupos com 1000, e 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Você tinha 5 grupos com 10.000, e 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 4. E assim por diante. 4 grupos com 100.000, que é 10 elevado a 5,
e você vai continuando. Essa é a lógica. Então, percebe da onde vem a ideia de sistema decimal, que todos os grupos são ajuntamentos de 10 em 10. Só que assim, o primeiro grupo é um ajuntamento de 10 elevado a 0. O segundo grupo vai ser um ajuntamento de 10 dessas unidades, ok? Das unidades anteriores a ele. O terceiro grupo, você pode ver que ele é um ajuntamento de 10 grupos anteriores a ele, tá vendo? Não desse aqui, ó, desse primeiro, mas sim desse que está do ladinho. Ele é 10 quantidades desse aqui do ladinho. O terceiro grupo ele vai ser 10 quantidades desse aqui que está do ladinho. E por ser essa sequência de 10 em 10, que a gente dá o nome desse sistema de sistema decimal. Pois bem, ficou confuso? Talvez. Mas essa primeira aula aqui sobre o sistema decimal é apenas para te dar uma base para a gente entender depois como é que vai funcionar a soma, a subtração e assim por diante. Essas operações básicas que a gente aprendeu que a tua professora ou teu professor te ensinou lá na escola, tá bom? Mas fica uma pergunta para nós. E agora chega o nosso momento curiosidade. Como assim? Qual curiosidade que nós vamos perguntar hoje? Será que... Olha só, tá dando algum tilt aqui no meu slide. Ele sempre aparece o slide antes de eu poder clicar. Mas enfim, vamos lá. Será que este é o único tipo de sistema numérico, o sistema decimal? Não. A gente tem muitos outros sistemas numéricos, tá bom? A gente tem vários sistemas importantes. Você pode fazer sistema com qualquer, a gente diz base que você quiser. Você pode fazer um sistema de base 3, ou seja, um sistema que é baseado em 3 algarismos. Você pode fazer um sistema com base 4 e assim por diante. Tá? Um dos mais importantes, fora o sistema decimal, que a gente utiliza bastante, principalmente na informática, é o sistema binário. Tá bom? Que ele é composto binário porque ele tem 2 algarismos apenas, tá? O 0 e o 1. Tá? Então você tem, por exemplo, esse número aí estranho aí, ó, 100111010, tá? Esse número no sistema binário, ele é a mesma coisa que 100 milhões, 111 mil e 10? Não é não. É diferente. Seria esta quantidade se fosse no sistema decimal. Porém, no sistema binário, isso que está escrito não é a mesma coisa que 100 milhões, 111 mil e 10. Tá bom? Não é a mesma coisa. Mas, então, o que quer dizer? Como assim? Como é que funciona esse tal de sistema binário? Então, vamos lá. A lógica é a mesma que aquela que a gente tinha para o sistema decimal, mas onde antes era o número 10, a gente coloca agora o número 2. Então, vamos lá. O que significa isso? Significa que a gente tem, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Sempre para a gente analisar como é que foi construído um número, a gente vai, então, partir da direita para a esquerda. Então, vamos lá. O 0 significa que eu tenho 0 quantidades, ou nenhuma quantidade, de 2 elevado a 0. Ou seja, não há nenhuma quantidade solta, não há nenhuma quantidade de unidade, tá bom? Mas eu tenho agora um grupo de 2 elementos, que 2 elevado a 1 é 2. Mas eu não tenho nenhum grupo de 4 elementos, que é 2 elevado a 2. Eu não tenho nenhum grupo com 4 elementos. Mas eu tenho agora um grupo com 8 elementos. Tá vendo? Ou seja, agora eu já tenho, contando ali, eu tinha um com 2 elementos e eu tenho um com 8 elementos. Então, 8 mais 2, ó, eu já tenho 10 elementos. Vamos continuar entendendo o que o sistema binário quer dizer. Eu tenho também um grupo com 2 elevado a 4 elementos. 2 elevado a 4 é 16, ou seja, eu tenho um grupo com 16 caras, com 16 elementos. Então, junta com os 10 que a gente tinha, fica 26. Vamos lá. Eu tenho também um grupo com 2 elevado a 5, ou seja, com 32 elementos. Então, soma lá. A gente tinha aqui 26 mais 32, agora a gente tem 58. Eu não tenho nenhum grupo com 64 elementos. E também não tenho nenhum grupo com 128 elementos. Mas eu tenho um grupo com 256 elementos. Ou seja, eu tenho 256 mais 0, mais 0, mais 32, mais 16, aqui,
mais 8 aqui, mais 0, mais 2, mais 0. Ou seja, eu tenho 314 elementos, seja o que for que eu estiver contando aqui com o sistema binário. Tá? Uma outra forma de a gente dizer isso aqui é assim, ó. Esse número aqui, ó, 100111010 na base 2 é a mesma coisa que o número 314 na base 10, ou seja, no sistema decimal. Quer ver? Agora vem a curiosidade das curiosidades. Cara, tinha um povo da antiguidade, a gente pensa que, nossa, a gente é muito inteligente, né? Poxa, a gente tem máquinas, a gente tem carro, a gente tem computador, a gente tem celular com Android, não sei o que e tudo mais. Cara, mas pensa que lá no passado tinha uns caras muito inteligentes, inteligentíssimos. E esses caras, eles usavam um sistema chamado sistema sexagesimal. Esses caras eram os babilônios, tá? Eles eram o povo da Babilônia. Cara, eles contavam num sistema que a base era 60, por isso sexagesimal. Tá? Tem uma relação da contagem da base 60 com os números da mão, que eles iam contando 1, 2, 3, mas não precisa saber disso, tá? Mas, cara, essa curiosidade é muito louca, mano. Tá vendo essa placa aqui, essa foto dessa placa? Essa é uma placa encontrada, eu acho que foi encontrada na África, eu não tenho certeza, tá? Mas essa placa aqui, ela tem uma tabela trigonométrica, tá bom? Que está toda escrita nesse sistema sexagesimal. Esses símbolozinhos que você está vendo escrito aqui são os números no sistema sexagesimal ali para os babilônicos, tá bom? Então, cara, esses caras eram inteligentíssimos, tá vendo? Então, fica aí uma dica para a gente repensar, mano, a gente não é tão mais evoluído assim, né, que os povos antigos. Os caras eram muitas vezes, em muitas coisas, muito mais inteligentes do que nós, cara. Enfim. Então vamos lá para os nossos exercícios, então, galera. Bora lá. O primeiro exercício é o exercício funcionário guloso. Tá? João era o responsável pelo estoque de uma fábrica de biscoitos. Antes de ser contratado para esta função, os funcionários armazenavam as caixas no estoque, simplesmente as empilhando no galpão, sem nenhum padrão de distribuição. Quando foi contratado, João percebeu que era muito difícil contar e acompanhar como estava sendo a produção ou mesmo averiguar se não havia algum roubo. Então, ele mesmo propôs um sistema de armazenamento da seguinte forma. Cada pacote de biscoitos tem 10 biscoitos. Cada caixa que guarda os pacotes tem 10 pacotes. As caixas são armazenadas em prateleiras, em armários, e cada prateleira tem 10 caixas. Os armários, por sua vez, tem cada um 10 prateleiras. O estoque todo tem capacidade para 10 armários. Eles só guardavam caixas na prateleira se estivessem fechadas com 10 pacotes. Ou seja, o sistema de organização que o João fez era feito era um sistema decimal, tá? Então, tinha o biscoito solto, pacote de biscoitos, caixa, prateleira, armário e o estoque. Né? Então tinha essa sequência. Biscoito solto, enfim. E cada uma delas ia acrescentando de 10 e 10. Então era tipicamente um sistema decimal mesmo. Tá vendo? Então, beleza. O que aconteceu? Uma semana depois de ser implantado o sistema de organização, foi descoberto um roubo dos biscoitos. Depois de certo tempo, encontraram o funcionário que era culpado. Ele confessou o delito. Como era guloso, disse que havia preciso fazer tá quase um trava-línguas aqui, né, gente? Disse que havia aberto uma caixa e dessa caixa havia comido no máximo 5 pacotes de biscoito. Então o João ficou desconfiado que o funcionário tivesse mentido. Então foi averiguar, foi ver a quantidade e verificou que tinha 2 armários vazios. E isso estava exatamente como estava antes do roubo. Tá? Outro armário estava com uma prateleira incompleta. Okay? Faltavam 5 caixas nessa prateleira, exatamente como antes do roubo. Porém, a última caixa dessa prateleira estava aberta. E quando João verificou essa caixa, viu que nela faltavam 4 pacotes. Mas ao lado da caixa haviam 2 biscoitos soltos. Então vamos lá. Vamos ver quais são as alternativas que tem ali para essa questão. Então, analise as afirmações e assinale a alternativa adequada. Não é a incorreta, tá? Ele está pedindo a adequada, tá bom?
Então, vamos ver as alternativas. Então, a primeira alternativa fala que o estoque tem capacidade para armazenar 100 mil biscoitos. Beleza. Segunda alternativa, o funcionário mentiu sobre a quantidade de biscoitos que comeu e havia 79.500 biscoitos no estoque antes do roubo. Terceira alternativa, terceira afirmação no caso, né? A quantidade de biscoitos que havia antes do roubo era 89.500 e após ele comer passou a ser 89.462. Daí ele dá as alternativas para afirmar qual que está correta. Beleza. Então, vamos fazer aqui, eu vou fazer no bloco de notas aqui para facilitar, tá, gente? Logo, se Deus quiser, eu vou conseguir comprar uma daquelas canetinhas massa aqui que eu consigo fazer por aqui e aparecer aí para vocês na tela, mas por enquanto a gente se vira aqui no bloco de notas. Beleza, gente? Vamos lá. Então, vamos lá. Qual que era, então, era a estrutura de estoque que o João criou ali para a empresa? Então, ele tinha os biscoitos soltos, tá vendo? Que eram as unidades, ok? Ele tinha os pacotes de biscoitos, que eram as dezenas, ok? Ele tinha também as caixas de biscoitos. Se aparecer algum ruído para vocês, gente, é que eu estou gravando aqui na área externa aqui da minha casa, tá bom? Então, ele tinha as caixas de biscoitos, que eram as centenas. Daí tinha as prateleiras dos biscoitos, que eram as unidades de milhar, tá bom? Ele tinha os armários, que eram as dezenas de milhar. E o estoque, que era a centena de milhar. Então, um estoque inteiro era o que ele tinha, né? Essa é a capacidade do estoque, um estoque inteiro. Quando está tudo cheio, essa é a capacidade total ali do estoque. 100 mil biscoitos, tá bom? Então, a gente já pode ver ali que a primeira afirmação aqui está correta, tá bom, gente? O estoque tem capacidade para armazenar 100 mil biscoitos, tá bom? Beleza, então vamos lá. Estoque, vamos colocar estoque, capacidade, para a gente não se perder. 100 mil. O ponto, 100 mil. Beleza, vamos lá para o próximo. O funcionário mentiu sobre a quantidade de biscoitos que comeu e havia 79.500. Vamos ver. Biscoitos antes do roubo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Vamos ver o que está acontecendo antes do roubo. Então antes do roubo, 2 armários estavam vazios, tá? O que quer dizer 2 armários estavam vazios, tá? Significa que o estoque não estava cheio. Então, não havia um estoque cheio, tá? Então, tipo, não tinha 100 mil biscoitos aqui, tá vendo? Só tinha daqui para cá uma certa quantidade, tá bom? Então, a gente vai ignorar esse 1 aqui, não existe esse 1 porque não estava cheio, tá bom? E a gente vai trabalhar só com esses daqui, os demais aqui, tá bom? Então, lá, 2 armários estavam vazios, ou seja, dos 10 que tinham na sala, só 8 tinham biscoitos, ok? Tinha alguma quantidade de biscoitos. Só que um detalhe, tá? Desses 8, olha o detalhe, desses 8, um dos armários estava com uma prateleira incompleta. Então, na verdade, não havia 8 armários completos, haviam 7 armários completos e o outro não estava com todas as prateleiras. Então, tinha no máximo 9, né? Entende? Então, havia, na verdade, só 7 armários completos, tá bom? E havia um outro armário que tinha caixas, que tinha biscoito, mas não estava completo, tá? Como é que a gente vai... Essa parte que não estava completa é o restante dos números que a gente vai escrever aqui do lado ali para mostrar a quantidade, tá bom? Então, vamos lá. O outro armário estava com a prateleira... Então, o outro armário estava com uma prateleira incompleta, ou seja... uma prateleira incompleta. Então, são 10 prateleiras que cabem no armário, significa que tinham 9 completas, tá bom? Ok? Faltavam, nessa última prateleira do armário, que não estava completa, faltavam 5 caixas, ou seja, só tinha 5 caixas, ok? Como antes do roubo. Porém, a última caixa dessa prateleira estava aberta. Então, essa informação, última caixa desta prateleira estava aberta, tá? Já é uma informação que está falando já depois que aconteceu o roubo, tá? Por quê? Porque antes eles só guardavam caixas na prateleira se estivessem fechadas, tá bom? Com 10 pacotes. Então, essa informação aqui é depois do roubo, tá bom? Então, antes do roubo vai até aqui, tá bom? Então, agora sim. Essa aqui é a quantidade antes
antes do roubo. Quantidade antes do roubo, tá bom? Espero que vocês consigam enxergar bem, tá bom? Então, vamos lá. Havia 79.500 biscoitos no estoque antes do roubo. Isso sim. Pera aí, não é para aparecer ainda. Eu esbarrei aqui no negócio ali. Então, vamos lá. Havia 79.500 biscoitos no estoque antes do roubo. Sim, isso aqui tá certo. Será que ele mentiu sobre a quantidade de biscoitos que comeu? A gente não sabe, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui melhor. Ah, mas agora a gente já consegue ver uma coisa aqui. Ó. A quantidade, olha a afirmação 3. A quantidade de biscoitos que havia antes do roubo era 89.500? Não, a gente já viu que a 3 está falsa, tá bom? Então a gente já sabe que a letra A e a letra B não é. E nem a letra E, tá bom? A letra E diz que todas as afirmações estão corretas, tá bom? Então, ou é a C ou é a D, tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha. Só voltar aqui. Vamos ver se o funcionário mentiu sobre a quantidade de biscoitos, tá bom? Ele disse que havia comido no máximo 5 pacotes de biscoito. Então vamos ver quantos pacotes de biscoitos, quantos biscoitos tem no estoque depois que ele comeu, tá bom? Para a gente saber quantos pacotes de biscoito ele comeu, ok? Vamos lá. Então vamos lá, 2 armários estavam vazios, exatamente como antes do roubo. Outro armário estava com uma prateleira incompleta, que faltavam 5 caixas como antes do roubo. Até aqui tá tudo certo, tá tudo igual. Então vamos lá, 79.500, tá bom? Só que agora o João foi lá e viu que a última caixa estava aberta, tá vendo? Então, tipo, então vamos lá, aqui são os armários, aqui são as prateleiras e aqui são as caixas. Então, na verdade, depois do roubo, não tinham mais 5 caixas fechadas, tinham apenas 4 caixas fechadas, ok? E ele viu que nesta caixa faltavam 4 pacotes. Então, pensa comigo, quando o funcionário abriu aquela caixa que estava fechada, tinham 10 pacotes, faltavam 4. Então só sobraram 6 pacotes fechados naquela caixa, ok? Só que ele viu também que ao lado da caixa haviam 2 biscoitos soltos, ok? Ou seja, o outro funcionário não conseguiu comer todos os biscoitos, então acabou deixando 2 biscoitos soltos ali que ele não conseguiu comer. Então, essa aqui é a nossa quantidade, ok? Vou colocar aqui depois do roubo, tá bom? A quantidade de biscoitos que tem no estoque, 79.462, tá bom? Então, se você fizer esse menos esse, você vai chegar à quantidade de biscoitos que o funcionário comeu, tá? Comeu, vou colocar aqui, comeu 38, porque 79.500 menos 79.462 é 38, tá bom? Ok, o que o funcionário falou? O funcionário falou que ele havia comido no máximo 5 pacotes de biscoito. É verdade isso que ele falou? É verdade, ele comeu 38. Tá? Para ele comer 5 pacotes de biscoito, ele teria que ter comido mais do que 5, ele teria que ter comido mais do que 50. Né? Então ele comeu 38, então ele está falando a verdade. Tá? Ele não mentiu, tá bom? Então vamos voltar lá para as nossas alternativas, ok? O funcionário mentiu sobre a quantidade de biscoitos? Não, ele não mentiu, é falsa essa alternativa. Então, logicamente, só nos resta então, a alternativa 1, o estoque tem capacidade para armazenar 100.000 biscoitos. É a única que é verdadeira, que é a nossa letra D, a resposta. Então, galera, então é isso aí, tá? Tamo junto. Vou passar mais alguns recadinhos agora para você, beleza? Haha, tava esperando minha surpresa, né? Então, cara, o que eu deixei preparado aí para você que assistiu essa aula inteirinha? Mano, eu deixei preparado para você um link aqui na descrição onde vai ter um formulário, tá? Onde você pode preencher esse formulário colocando teu e-mail. É só poucas perguntas, tá? Eu acho que umas 2 ou 3 ali, é bem rapidinho, um formulário bem rapidinho. Onde você vai deixar teu e-mail, eu vou encaminhar para você uma lista de exercícios, tá? Para você treinar o conteúdo que foi encaminhado, que você estudou hoje aqui comigo, tá bom? Então, você vai receber no e-mail essa lista de exercícios bem completinha, bem bacana, tá bom? Então, é esse o conteúdo que eu tenho ali para você. E, cara,
De novo, peço, curta, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve ali, não esqueça de ativar as notificações para você estar sempre em dia ali com os novos conteúdos que vão ser compartilhados. Cara, é isso aí, tamo junto, pode sempre contar comigo, fechou?